Olá, eu sou Micaela Engel, terapeuta, taróloga, empreendedora. Já faz muito tempo que eu trabalho com o tarô kármico e muitos dos meus alunos, meus pacientes, já sabem o funcionamento do tarô, porque ele é uma regressão à vida passada, onde eu detecto bloqueios que estejam impedindo o fluxo natural da vida da pessoa, né? Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas e me perguntam realmente o que eu consigo descobrir no tarô kármico e que bloqueios são esses, né? O que pode ser tratado no tarô kármico? Na verdade, você pode perguntar qualquer coisa para o tarô. Você pode tratar de qualquer assunto. Mas especificamente neste vídeo, eu vou falar de alguns bloqueios de vida passada que interferem na prosperidade, na saúde, no amor, na realização das pessoas. Bem, o primeiro bloqueio é o medo. E esse bloqueio de medo faz com que a pessoa nesta vida sabote as suas realizações. Ela tem medo de viver. E por que acontece esse bloqueio de medo? Porque em outras vidas ela passou por mortes violentas, sofreu acidentes, foi assassinada, perdeu a família, participou de guerras. Existem N situações. Foi atacada por animais selvagens, morreu de doenças contagiosas. Em tempos passados, a vida era muito difícil, né? Até hoje ainda acontecem muitos desses problemas em vários lugares do mundo. Então, muitas pessoas vêm com medos no inconsciente e até mesmo com fobias, que podem ser diagnosticadas e trabalhadas através de uma regressão com o tarô kármico. Outro bloqueio, né? Eu não vou entrar muito profundamente nesses bloqueios, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, vai ser 1 hora de vídeo. Então eu vou explicar, né? E logicamente eu pretendo até lançar um curso de tarô kármico para quem quer aprender em profundidade. Aqui eu vou explicar vamos dizer, os aspectos mais necessários, né? Resumidamente. O segundo bloqueio que eu considero muito importante é a culpa. Porque todos nós, em vidas passadas, fizemos alguma coisa errada, né? É impossível, praticamente, neste mundo, nesse momento, alguém que não tenha feito nada errado. Nós estamos aqui para aprendizado, tá? E assim, você matou alguém ou roubou alguma coisa, né? Ou mentiu, ou enganou. Todos nós passamos por isso, todos nós cometemos erro. E esses erros, eles precisam ser vistos como aprendizado. E mais a maioria das pessoas, por crenças até mesmo ligadas à religião, né? Acham que esses erros devem ser punidos de alguma forma. Elas acreditam serem vilãs, né? Então elas vêm com essas programações de punição e trazem todo tipo de problema para a própria vida. Doenças, acidentes, prejuízos, inimigos espirituais, inimigos familiares. A culpa é um dos grandes vilões, vamos dizer, da humanidade, que não deixa a pessoa progredir, né? Então, você tem que transformar essa culpa em responsabilidade e aprendizado. Outro grande problema de vida passada é o que eu chamo de vergonha de si mesmo. É o bloqueio de inadequação. É aquele em que a pessoa foi rejeitada, desprezada em outra vida.
ou ela foi abandonada pelos pais, ou desprezada por uma comunidade, banida, exilada, em último grau foi abortada, né? Daí ela se sente inadequada, ela perdeu a autoestima. Essa pessoa tem um bloqueio de merecimento. Ela vem para essa vida achando que não é merecedora das coisas boas. Ela não merece o melhor. Então, por mais que ela faça, ela não progride. Quando chega na hora, por exemplo, dela receber alguma coisa, ser recompensada, não acontece. Ela trabalha, não recebe, ela sofre ingratidão das pessoas, né? Por quê? Porque ela tem essa programação. Eu não sou digna, eu não mereço. Ela precisa recuperar essa autoestima para que volte a progredir e seja uma pessoa bem-sucedida. Outro bloqueio muito grave é o bloqueio da prosperidade. Eu até tenho um outro curso sobre isso, que é o Quebrando Votos de Pobreza. Até aqui abaixo do vídeo eu deixo um link para este curso. Mas o que é esse bloqueio de prosperidade? É uma rejeição à riqueza, à abundância, o dinheiro. A pessoa sente que o dinheiro é alguma coisa ruim, é alguma coisa que pode prejudicá-la ou prejudicar os outros. Nem sempre esse voto de pobreza tem a ver com religião. Muitas vezes a pessoa em outra vida foi morta por causa do dinheiro, foi roubada, perdeu a família, foi traída. Ela desenvolveu um ódio, uma raiva com relação à riqueza, ao dinheiro. Ela tem uma programação negativa de que se ela enriquecer, ela vai ser morta, vai ser sequestrada, vão matar a família. É aquele caso da pessoa que ganha na Mega Sena e perde tudo, porque a mente dela não aceita que ela possa ser rica. Né? Isso também acontece no que eu falei anteriormente, do não merecimento. Mas nesse bloqueio de prosperidade, isso acontece devido a algum medo, ódio ou registro negativo quanto à riqueza. Esse registro também pode ser aquele voto de pobreza, né? Porque em muitas religiões antigas a pessoa fazia o voto de pobreza, ela, até em algumas religiões, ela entregava os seus bens, né, para um mosteiro, para uma igreja, porque muitas vezes era considerado que ser rico era contrário à vida espiritual. Muitas pessoas hoje ainda têm essa crença, né? Para ser espiritualizado, eu não posso ser uma pessoa rica, eu não posso ter bens materiais. Daí nessa vida, ou o dinheiro não entra na vida dela, ou se entrar, ela mesma acaba perdendo tudo. Tem prejuízo, é roubado, o carro quebra, ela fica doente, alguma coisa acontece e ela não consegue a estabilidade financeira. Daí esses votos precisam ser quebrados, tá? Outro grande problema, da mesma forma que existem os votos na área financeira, existem os votos com relação ao relacionamento. Sabe aquela pessoa que não consegue ninguém, não consegue namorar, não para com ninguém, ou mesmo se ela casa, mas não dá certo nunca com ninguém? Pois essa pessoa, em vida passada, ela pode ter feito um voto de celibato ou voto de castidade. Em muitas religiões se faziam esses votos, tá? Não é só na Igreja Católica, né? Até na Grécia Antiga, no Egito, tinha os cuidadores do templo. Esses cuidadores não tinham família, né? Tinham as vestais também. Elas cuidavam somente do templo. E esses votos, muitas vezes, a nossa mente inconsciente,
entende que são votos eternos. Daí, em várias vidas, nós não conseguimos nos relacionar, ter um casamento feliz, uma vida feliz, afetiva, porque existe uma sombra dentro de nós que ainda acredita que nós devemos apenas servir a alguma comunidade religiosa e que não podemos ter um relacionamento. Outro tipo de problema, né, é aquela pessoa que fez um voto para alguém. Ela prometeu ficar com uma pessoa eternamente, seja num casamento ou não. Pode ser que essa pessoa, né, para quem ela prometeu, não esteja encarnada nessa vida. Ou então os destinos dela, seus caminhos encarnatórios já se separaram, mas ela continua esperando essa pessoa que nunca vem. Daí ela não deixa uma pessoa conveniente vir para a vida dela. Ela só atrai pessoas inseguras ou pessoas erradas, imaturas, né? Que vão acabar com seus relacionamentos não dando certo. Dela fica magoada e acaba por achar que ela não dá certo no amor e coisas assim. Mas isso também pode ser consertado, pode ser quebrado, né? Outro grande problema é o karma familiar. O karma de antepassados, né? Porque existem várias famílias onde problemas se repetem. Ou perda de dinheiro, doenças, certos tipos de comportamento, vícios, né? Prejuízos, acidentes, mortes, porque nós estamos vivendo o karma de um antepassado. Esses registros, eles nos passam através do DNA, é o que nós chamamos de memória celular. Então ele é transmitido na família, né? E pode ser chamado de maldição familiar, tá? Trabalhando especificamente com esses antepassados, é possível separar a sua energia desses registros e você ficar livre dessa repetição, que pode destruir a vida de várias gerações numa família, tá? Existem, olha, vários tipos de bloqueio de outra vida, né? Mas assim, por último, eu vou falar do bloqueio que é um bloqueio de magia e obsessão, né? De pactos de magia. O que é isto? Em outra vida, da mesma forma que se faz voto de pobreza, né? Voto de castidade, muitas pessoas fazem pactos junto a grupos de magia, instituições, ou pactos em rituais de magias com entidades. Depois que a pessoa desencarna, essas entidades continuam junto com ela e vêm para essa vida. E ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela não tem ideia do que aconteceu. Se esta pessoa praticava magia negra na outra vida, ela está presa a esses grupos e essas entidades. Ou se alguém fez uma magia negra para ela em outra vida, ela também está presa se não for cortado esse tipo de energia, esse tipo de ligação. E outra coisa muito grave, né? Eu trabalho com a mesa psicotrônica, que ela detecta certos tipos de entidades, mesmo entidades extraterrestres, né? E ela também detecta uma coisa que é difícil, porque às vezes a pessoa faz uma magia branca com boa intenção, mas ela não sabe o que está fazendo, ela interfere no livre-arbítrio do outro, tá? E aí ela acaba, na verdade, fazendo uma magia negra. E nessa vida ela fica ligada ao outro, ou ligada a alguma entidade que ela não entende, né? Esses bloqueios que eu falei, tudo isso são detectados no tarô kármico, nessa regressão, podem ser tratados para ir desbloqueando a sua vida, tanto no financeiro, emocional, saúde, profissional, espiritual. E depois eu faço um trabalho na mesa psicotrônica
para ir quebrando essas sombras de vida passada. Se você tem alguns desses problemas, se identificou com algumas dessas situações, eu deixo os meus contatos abaixo do vídeo. Eu posso atender você tanto pessoalmente como pelo Skype, mesmo que você esteja em outro país. Então, se você precisar, me procure e eu terei prazer em lhe atender e trabalhar para que a sua vida consiga uma maior harmonia e prosperidade. Muita paz e muita luz para você.